Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer esse lindo brinco em crochê, utilizando o mais novo fio da nova coleção de outono e inverno Smart Chic, o fio Lume. Para quem ainda não conhece o fio Lume, ele é um fio que tem um Tex 500, a agulha recomendada para utilizar é a 5, mas isso varia de acordo com o seu ponto, e ele tem na sua composição 65% poliamida e 35% poliéster. Em cada novelo contém 100 gramas, que equivale a 200 metros. Também vou estar utilizando agulha para crochê 2,5 milímetros de cabo de bambu, tesoura, agulha de tapeçaria, isqueiro, 2 brinquinhos. Eu estou utilizando esse um ponto de luz, mas você pode utilizar pérola também, que fica lindo, e o fio Lume na cor dourada para fazer a combinação com o nosso brinco. Vou iniciar o nosso projeto com um anel mágico. Então, eu laço o meu fio dessa forma, fazendo essa alça, puxo o meu fio por dentro e faço uma correntinha para poder firmar esse anel mágico. Em seguida, dentro desse anel mágico, eu vou colocar 12 pontos baixos. Então, você vai contando até chegar nos 12 pontos. Finalizei os meus 12 pontos, agora eu já posso fechar esse anel mágico, mas não vou apertar muito, eu vou deixar esse espacinho aqui dentro, olha só, esse buraquinho aqui, para poder passar o brinco depois. Agora eu passo minha agulha pegando no primeiro ponto da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. E olha só como vai ficar aqui o centro do nosso brinco. Agora eu vou subir 3 correntinhas, laço o meu fio na agulha e no mesmo ponto onde está saindo a correntinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, eu passo o meu fio, ficou 3 na agulha, tiro a primeira alcinha, ficando 3, tiro as duas e tiro mais 2, fazendo o nosso ponto alto alongado, certo? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, você já tem a sua primeira pétala. Vou subir novamente 3 correntinhas, laço o meu fio e no mesmo ponto onde está a correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto alongado. Dessa forma, faço 2 correntinhas e no próximo pontinho de base, você vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui você já tem 2 pétalas. E dessa forma, você vai repetir até ficar com 6 pétalas, tá bom? Você pode fazer mais pétalas ou menos pétalas, fica ao seu gosto. E uma dica também que eu trouxe para vocês é fazer por completo. Em vez de fazer só a metade, que é o modelinho do nosso brinco, você pode fazer a florzinha por completa, que fica lindo também. Então, aqui é só seguir fazendo essa mesma sequência. 3 correntinhas, laço, no mesmo ponto onde está saindo a correntinha, faço um ponto alto alongado, vou fazer mais 2 correntinhas, pulo o nosso ponto, o próximo ponto de base e prendo com ponto baixíssimo. Aqui já temos 4 pétalas e vou fazer mais 2. Então, eu vou fazer as minhas pétalas e volto mostrando a vocês como ficou. Estou finalizando a minha última pétala, faço 2 correntinhas, no próximo ponto de base eu faço um ponto baixíssimo e agora eu já posso cortar o meu fio. Eu vou deixar um pedacinho maior, tá? Quando eu cortar, porque eu preciso fazer o acabamento. Então, eu puxo, olha só, esse ponto baixíssimo. Quando eu faço isso, ele dá um nozinho bem aqui e ele não vai desmanchar mais. Agora, no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu venho com a agulha de trás para frente e vou puxar esse fio lá para trás, ó. Aqui tá meu ponto, puxo o fio lá para trás e aperto. Agora, ficou aqui os 2 fios, tá? O fio inicial, que é o do anel mágico, e o fio final que eu acabei de cortar, e a parte da frente ficará dessa forma. Agora, eu vou fazer o acabamento nesses fios, tá? Então, você vai precisar esconder esse fio para poder não soltar, tá bom? Então, eu tô utilizando uma agulha de tapeçaria, e para fazer esse acabamento, em vez de eu passar o fio primeiro na agulha, eu passo a minha agulha primeiro nos pontinhos aqui do anel mágico, olha só. Passei primeiro dentro dele, então ele não sai fora nem na parte de dentro. Aí agora, com o fio, eu vou passar na agulha e vou puxar. Essa dica de colocar a agulha antes do ponto serve para você que cortou o fio muito curtinho e não consegue passar.
a agulha. Então, dessa forma fica muito mais fácil de você puxar, certo? Passei por baixo de alguns pontinhos, agora eu já posso cortar tanto o fio do anel mágico, como o fio que eu acabei de passar e dar o acabamento. Olha só como ficou. Agora tem um truque bem legal, porque o fio lume, ele tem esses pelinhos, né? Como é uma lã, ele tem esses pelinhos, então com o isqueiro, você vai dar o acabamento nele fazendo o seguinte, você vai aquecer, vai ligar e vai passar essa chama por todas as pétalas. E automaticamente esses pelinhos vai sumir porque ele vai ser queimado, né? Então ele fica bem queimadinho e não precisa passar por muito tempo, tá? Você passa rapidinho por toda a sua peça, tá? Tanto aqui na parte de trás, na frente e por todas as pétalas, olha só. Quando você passa rapidinho, ele não queima e vai ficar assim. E você vai repetir esse processo por mais uma vez, tá? Então, você vai fazer da mesma forma, só que quando a gente coloca na orelha, as pétalas vão ficar viradas para fora, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. Agora, para fazer o nosso truque do nosso brinco, você vai precisar de um brinquinho como esse, tá? Eu estou utilizando esse pontinho de luz, mas você pode utilizar uma pérola que fica lindo também. E bem aqui no meio do anel mágico, eu vou encaixar esse brinco, olha só. Encaixei o brinco, aqui você só vai colocar a taxinha, certo? Dessa forma, olha só que lindo que fica. Por isso a importância de não fechar bem o anel mágico, porque a gente precisa encaixar esse brinquinho aqui no meio, tá? Então a gente coloca bem aqui no meio, coloca a taxinha e vai ficar lindo dessa forma. Tem os brinquinhos de pérola que eles são bem baratinhos mesmo e dá para você colocar e fazer vários desse de várias cores, fica lindo demais, tá bom? Depois de brinquinho finalizado, a gente vai fazer a embalagem dele. Então, eu peguei um pedacinho de cartolina guache, dobrei aqui no meio, e aqui você vai colocar o seu brinquinho e vai entregar para o seu cliente como mimo e vender de uma forma mais sofisticada e mais arrumadinha. Então, eu peguei aqui a cartolina, vou cortar aqui um pedacinho para deixar um pouquinho menor, e bem aqui no centro da nossa cartolina, você vai fazer os furinhos, tá? Então, cortei o excesso, ele ficou dessa forma. E para fazer o furo, eu vou pegar uma agulha de costurar e vou passar lá para trás, olha só. Passei aqui, ficou o buraquinho. Aqui na mesma distância, mais ou menos no meio, eu faço o segundo buraquinho. E olha só como fica. Agora é só encaixar o brinco. Então, eu tiro a taxinha, coloco aqui o primeiro brinco e coloco a taxinha. Dessa forma. Coloca aqui o segundo brinco, tá? Coloquei a taxinha e ele ficará dessa forma na embalagem. Olha só que legal. Bem certinho. Ficou torto aqui o cartãozinho? Você pode cortar e deixar tudo bem retinho, tá? Aqui fica uma pontinha um pouquinho maior. Então, eu vou cortar mais um pouquinho para ficar bem certinho, certo? Olha só. Depois de cortado, o brinco ficará assim, no cartão, e você pode também colocar no plásticozinho transparente, ou se não, numa sacolinha de organza, que fica super lindo. Depois de embalagem feita, o nosso brinco ficou assim, finalizado. Gostou da aula de hoje? Deixe um comentário bem legal, se inscreva aqui no canal da Linhas Corrente, e quando fizer o seu brinquinho em crochê, marca o perfil Linhas Corrente lá no Instagram e Ana Raquel Crochê. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!